Odair Varela Rodrigues. Muito obrigada pela tua presença nos estúdios da Rádio Educativa. Obrigado. Vais representar Cabo Verde no 3º Encontro de Literatura Infanto-Juvenil da Lusofonia em Portugal. Como é que recebeste esta notícia? Com tranquilidade e também fiquei feliz. Essa parte de representar Cabo Verde, estou sempre a brincar. É uma grande responsabilidade, não é? É responsabilidade, mas eu sempre digo, não estou a representar Cabo Verde. O Cabo Verde não me passou uma procuração para eu representar. Então, eu estarei a representar a minha obra como cabo-verdiano. E será gostei muito do convite, foi um convite que me foi endereçado e porque durante o encontro de escritores da CPLP, as pessoas responsáveis por esse evento agora conheceram a minha obra, as minhas pesquisas, gostaram e foi essa a razão que me fizeram um convite. Então eu recebi com muita tranquilidade e muita alegria também. Sei que neste evento organizado pela Fundação O Século e que vai acontecer de 13 a 18 de março, em São Pedro de Estoril, Cascais, Portugal, vais participar numa mesa redonda com o título Oratura e Literatura na Lusofonia. Podes nos desvendar o que é que as linhas gerais da tua apresentação? Posso. Nós vamos falar sobre... eu vou tentar fazer um retrato histórico em termos das publicações infantos juvenis em Cabo Verde, falar do início, porque se nós estamos a falar da lusofonia, o que estudos mostram é que a literatura para a infância nos países da língua oficial portuguesa iniciou-se a partir de 1975 com os movimentos independentistas. Mas menos Cabo Verde. Cabo Verde teve um início muito antes. Em 1936, com a publicação da Bíblia e Infância de Baltazar Lopes no primeiro número de Claridade, nós temos aquilo que poderia ser enquadrado como o primeiro livro, ou o primeiro texto infanto-juvenil. E Baltazar Lopes só viria a colocar essas duas partes no livro Chiquinho quase 2 anos depois. Então, e mesmo Chiquinho, há quem defenda que Chiquinho é o primeiro livro juvenil de Cabo Verde, apesar que estamos a falar e isso é um terreno muito perigoso para ir. Estamos a falar do livro referência em Cabo Verde em termos de romance, onde sempre se fala de Chiquinho como uma literatura para adulto. E há pouco tempo estive a ler um estudo da pesquisadora brasileira Avani Souza, que é uma tese de doutoramento, em que ela defende que Chiquinho é o primeiro livro infanto-juvenil de Cabo Verde. Temos uma personagem que é um juvenil. O olhar que ele tem sobre São Nicolau é de um juvenil. Depois ele viaja para São Vicente, as peripécias que acontecem a essa personagem dentro do universo juvenil. E então há uma certa atração da nossa classe juvenil para esse livro. E há vários fatores que são apontados como para colocar Chiquinho dentro da lista de livros infantos juvenis em Cabo Verde. Depois, em 1945, temos Teixeira de Souza com Dragão e Eu. Também outro do movimento claridoso. Sempre nós temos essa ideia que os nossos consagrados, os nossos mais conhecidos autores não tiveram esse percurso pela literatura infanto-juvenil, e essa literatura é quase sempre vista com um olhar menor. E nós já temos dois autores do movimento claridoso conotados ao projeto de literatura infanto-juvenil. Só que há um interregno até 1982, quando temos um primeiro livro pensado para a literatura infanto-juvenil mesmo. Esses já foram integrados, esses dois que já falei antes, mas a história de Bulimundo, de Leão Lopes, já é pensado, mas sendo uma recolha de um conto popular, da oratura, passando para a literatura,
ele vai pegar essa história para essa história é enquadrada como literatura para a infância, mas há dois fatores dentro dessa história que nesse momento não seriam aconselháveis a um autor explorar, que é o engano, a mentira e a morte. Porque na história de Blimund, o rapaz engana o boi, ou seja, estamos a passar. São dois valores que a verdade e o apreço pela vida. O rapaz engana o boi e depois o rapaz corta a cabeça ao boi. Temos dois fatores que não são muito aconselháveis em termos de exploração literária para a infância. Nesse meio tempo temos, e vou passar até a atualidade, naquilo que eu vou explorar, o que é que nós estamos a fazer nesse momento, o que é que nós temos em termos de apresentar também o traço dos ilustradores, a evolução ou o percorrer do tempo em termos de produção em cores, em preto. Quem é que produz? Temos mulheres que escrevem livros e que produzem as ilustrações. Temos mais casos de mulheres, temos homens também, mas são menos. Falar sobre as políticas públicas sectoriais, o que é que são as nossas reclamações nessa área, em termos de distribuição, de fazer circular o livro e avançar propostas dentro da área e conhecer o que é que os outros estão a fazer nos outros países. Falaste agora de reclamações, portanto, disse que Cabo Verde em 1936 já estava aí a dar o pontapé de saída nesta área, mas hoje contam-se pelos dedos os autores infanto-juvenis. O que é que acontece? Hoje é isso que eu tento defender, porque as minhas pesquisas mostram que temos uma grande produção de literatura infanto-juvenil. O que é que temos é uma pouca edição dessa produção. Há vários autores com histórias engavetadas dentro dessa área, mas temos vários impedimentos em termos de fazer o projeto chegar até o público, porque a literatura infanto-juvenil é sempre entendida como uma conjugação do texto com a imagem. E a imagem é quase sempre um profissional diferente e que recebe por isso. Quando nós estamos a trabalhar com autores independentes, temos que assumir essa despesa de pagar pelas ilustrações. Então, essa despesa muitas vezes também pode fazer com que um autor vá ficar com o pé atrás em termos de avançar. Temos um problema de impressão. Temos poucas gráficas. A qualidade nem sempre é desejável para a literatura infanto-juvenil. Quando queremos imprimir um livro em preto, um romance, temos qualidade para isso, mas quando estamos a falar de 4 cores de um livro todo colorido, as gráficas não dão aquela resposta que nós queremos. Após a publicação do livro, nós temos uma dificuldade enorme de fazer o livro circular dentro da cidade, das ilhas, da ilha e depois das ilhas e para fora. Então nem se fala. Então nós temos esse problema de fazer o livro circular, que um autor pode ter uma tiragem, por exemplo, de 500 exemplares e não conseguir fazer com que o livro chegue às pessoas e na próxima edição já não ter essa vontade de fazer uma tiragem enorme. Então não é fácil. Portanto, falemos agora do público infanto-juvenil. É um público desinteressado porque não tem ofertas atrativas? Qual é a tua opinião? Nós temos, por exemplo, vamos começar assim. O Logos Hope, o barco flutuante que esteve cá em Cabo Verde, movimentou cerca de 30 mil pessoas. E todas as pessoas sabiam que iam para uma biblioteca. Então, isso mostra que há um grande interesse pela biblioteca, mas o que é que a diferença pode estar no formato, no que é que nós estamos a oferecer em termos de bibliotecas, porque há esse movimento de pessoas para ir a um barco com uma biblioteca em inglês,
alguma coisa nós não estamos a conseguir. E em Cabo Verde temos, o último censo mostrava que de jovens de 0 aos 14 anos, entendidos como um público preferencial, público-alvo para a literatura para a infância, temos cerca de 155 mil pessoas em Cabo Verde. E nós fazemos uma edição de 500 exemplares, nós não conseguimos alcançar. Com 500, quase 1000 escolas, desde a pré-primária, ensino básico, ensino secundário, nós não conseguimos, em todo o Cabo Verde, nós não conseguimos alcançar esse público, porque nós temos um problema de circulação da obra. E uma das coisas que estão a deixar é que seja o autor a criar o público, quando a função do autor não é criar o público. O autor vai chegar ao público e o público vai dizer: eu gosto de ler o DAI, eu não gosto de ler o DAI. É o público que vai decidir se gosta ou não. Mas o que é que nós estamos a fazer em Cabo Verde é um processo em que o autor vai criar público. Eu vou te convidar, eu vou aqui, eu levo o meu livro às costas, eu vendo-te aqui, eu ofereço lá, para criar o público. Se nós tivéssemos políticas públicas setoriais da criação do Plano Nacional do Livro e da Leitura, introdução de autores, de ilustradores, levar feiras, nós não precisamos de uma feira em cada escola, poderíamos ter uma feira ambulante. Você leva a feira, monta e faz a apresentação. Os autores da literatura infanto-juvenil, que é a área onde eu me movimento mais, hão de ter todo o prazer de ir às escolas, apresentar os próprios livros, falar com os alunos. E nós precisávamos ter maiores incentivos, e não apoios. Não estou a falar de apoios, de dizer toma 100 contos, toma 75 contos ou coisa parecida para um projeto. Nós precisamos de um projeto maior que faça com que o livro possa circular dentro das ilhas de outras formas, que não é essa de pedir um favor a uma pessoa para levar um livro na viagem. E isso está a faltar postos de venda pensados também para a dinamização da literatura infanto-juvenil, da leitura dentro da infância, e que não tem que ser responsabilidade do autor. E nessa dinamização, o Ministério da Educação tem um grande papel. Como é que vês o Programa Escolar Nacional? Em termos de promoção da literatura, promoção da leitura, bom, pelos contactos que eu tenho tido com professores em termos dessa área, me parece que está muito fraca em termos de... Uma pessoa só consegue fazer outra pessoa ser leitora se ela mesma for leitora. Então temos vários casos, pelo menos do que eu já constatei, de professores que não são leitores, que não conseguem recomendar uma obra porque nunca o leram. E estamos a falar de obras de literatura infanto-juvenil, que seria... O professor tem esse público, ele deveria ler o livro e conseguir passar dentro dessa área. Não tem que ser várias coisas fora da sua área, e tentar incluir a literatura infanto-juvenil nos seus programas de leitura de um livro. Não estou a dizer de um trecho de um livro. Dessa parte aqui acho que ainda falta muito. Portanto, o Odair, o teu nome artístico é Dai? Dai Varela. Dai Varela. É autor do livro A Fita Cor-de-Rosa, e para breve está mesmo quentinho aí na forja, Tufas, a Princesa Crioula. Como é que te defines como autor? Como é que eu me defino como autor? Um autor que tem compromisso com a arte, tem compromisso com a literatura. Não, por exemplo, o meu primeiro livro, A Fita Cor-de-Rosa, teve várias reações de surpresa com o final da história, porque não é dentro do contexto das histórias de Grimm ou da Disney, de tipo, e viveram todos felizes para sempre. É uma história... Eu considero o meu primeiro livro literatura para a infância, e já o meu segundo livro eu considero livro para a infância, porque o primeiro livro já tem uma estrutura mais densa, uma narrativa
mais trabalhada no sentido poético, no sentido estético. E já o segundo livro tem um certo balanço entre o compromisso com a literatura e também o compromisso com a pedagogia, e tentar casar esses dois. O primeiro livro pode ser que uma criança de 8, 9 anos não tenha ainda o leque de vocabulário para entender o livro de forma autónoma. Já esse segundo livro, já uma criança já consegue ler, entender e fazer a sua recontação da história de forma livre. Então, como autor, eu me defino como não, eu apenas procuro expressar em termos de literários aquilo que eu sinto, que eu acho que será do interesse da criança, aquilo que eu quero transmitir. E é isso. E isto leva-nos à próxima pergunta. Como é que é o teu processo criativo? É demorado? É a história que vem ter contigo? O meu processo criativo não é demorado. O primeiro livro foi uma madrugada inteira a produzir, uma noite de insônia, produzi o livro, depois foi lapidar. O meu segundo livro já foi uma tarde sentado no sofá a falar com a minha menina querida Luana Alvarez, e nós ela foi fantasiando umas ideias, eu fui dando forma e depois dei a forma literária ao texto, e nós fizemos uma coautoria. Então não é um processo demorado no sentido da produção da história. O processo demorado é na produção do livro. Isso já demora mais. Por exemplo, as ilustrações foram indicações. Eu disse ao ilustrador o que é que eu pretendia. Nós fomos conversando, fomos afinando até dar forma às ilustrações. E depois foi trabalhar com o paginador para dar forma do livro, depois trabalhar com a gráfica para torná-lo físico. Esse é o mesmo processo que eu fiz no primeiro livro. Depois já trabalhar com a parte da apresentação, depois já trabalhar com a parte da divulgação, que é um processo que acompanha todo o processo. Então, na parte criativa é baseado nas minhas pesquisas, nas minhas inspirações e trabalho, muito trabalho, não é? Odair, estamos a chegar ao fim da nossa entrevista. Gostaria apenas que me dissesses qual é a tua percepção, onde é que Cabo Verde se insere no SPALOP no que diz respeito à produção infanto-juvenil? Se nós entendermos desde 1975, em termos de produção de literatura para a infância, de publicações que incluem livros, audiolivros, música já nem tanto, mas nós temos uma fraca produção, uma fraca edição. Então temos um problema em termos não de qualidade, mas de quantidade. Temos vários autores que fazem uma edição, desaparece do mercado, já não é possível encontrar, não há reedição. Então, se relacionarmos em termos temporais, temos uma fraca edição. Se notarmos em termos populacional, por exemplo, nesse momento temos cerca de 525 mil pessoas residentes, mas já fomos menos. E dentro dessas pessoas há sempre uma elite de quem escreve. Em 525 mil pessoas não há 5, 10 autores ativos da literatura infanto-juvenil. Isso quer dizer que nós não estamos já com um ritmo de edição muito grande, aquilo que Cabo Verde precisava. Ainda precisamos criar um plano nacional que vai integrar por isso que eu sempre defendo que deveria haver um estatuto do livro infanto-juvenil. Esse estatuto não tem nada a ver com o autor, tem a ver com o livro em si, no sentido de haver uma parte do bolo que é direcionada para a literatura infanto-juvenil, desde da sua produção como da sua aquisição. O Ministério
da Educação edita livros com várias ilustrações. Nós, na literatura infanto-juvenil, temos ilustrações desde do vulcão do fogo, de animais, de espaços, de pessoas que poderiam ser usados na língua portuguesa, no meio ambiente, nas outras disciplinas. Então, se o Ministério da Educação não está a financiar no início, que é a parte da edição, poderia haver essa parte de comprar as ilustrações para serem usadas nos manuais escolares. Temos a parte da a circulação do livro, o IPC, a Biblioteca Nacional com as suas representações nas ilhas, conseguir tomar o livro, fazer o livro chegar às outras ilhas e repassar o lucro em termos económicos ao autor ou à editora. Nós, em termos de fazer o livro circular pelos correios, dentro desse pacote do Estatuto da Literatura Infanto-Juvenil, o livro poderia circular através dos correios com uma taxa mínima, porque o livro cobra um valor que pode não compensar enviar o livro por correio. Estou a falar em termos dentro das ilhas. Em termos da publicidade dos livros, você não consegue ver publicidade de livros de literatura infanto-juvenil, mas com um estatuto do livro infanto-juvenil, você conseguiria ter esse espaço nos meios públicos, não estou a falar dos privados, nos meios públicos, e você conseguir fazer a publicidade do livro. Nós estamos a falar de uma publicidade que é direcionada a uma franja da população que nós queremos que leia. Não estou a falar de fazer publicidade no gelado, onde a parte do médico vai dizer não, açúcar faz mal. Não, nós estamos a falar de uma população juvenil que nós queremos que leia. Então, por que é que nós não estamos a incentivar a publicidade do livro? Como é que a criança vai ter acesso a um livro se nós não estamos a dizer que o livro existe e nós não estamos a colocar o livro à sua disposição? Então, há várias coisas que ainda nós precisamos fazer para desenvolver a literatura infanto-juvenil em Cabo Verde. Começamos com o nome Odair Varela Rodrigues, mas vamos terminar com o teu nome artístico, Dai Varela. Muito obrigada por esta entrevista. Muito obrigado.